Olá, tudo bem? Nesta semana tem a penúltima reunião do Copom em 2025. Saiba como devem ser os próximos passos da política monetária aqui no Brasil. Bom, pessoal, mantendo a nossa tradição aqui falando de macroeconomia, a gente traz mais uma vez o Matheus Ozignoli para conversar com a gente. Tudo bem, Matheus? Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Vamos lá. Seguinte, na semana passada a gente teve corte de 0,25 nos Estados Unidos. Vamos começar por lá? Queria ouvir a sua análise dessa manobra de política monetária por lá. Já era esperado o corte de 25 pontos básicos, então isso veio alinhado com o consenso. Para frente, uma leve surpresa foi a postura do presidente do FED, Jeremy Powell, falando que o corte de dezembro não está garantido. Isso ele quis passar essa mensagem. Na hora do discurso dele, antes das perguntas, ele já saiu falando que o corte de dezembro não está garantido. Isso foi diferente das expectativas. O ponto importante é que eles estão com menos dados disponíveis. O governo está com shutdown, está paralisado. Então, boa parte dos dados não está sendo divulgado. Então, a referência que ele fez, inclusive, é quando você está dirigindo um carro e vem uma névoa, uma neblina, você reduz a velocidade. Então, ele quis dar a entender que se os dados vierem e estiverem alinhados com o cenário, talvez a gente tenha um corte. Se não tiver os dados, dada a incerteza, talvez ele fique parado. A gente continua na ponta que ele vai cortar, até porque tem bastante tempo para a próxima reunião e provavelmente o governo vai sair desse estado de paralisia e ter os dados. A gente vai ter essa bateria de dados até lá e vai ver que pode fazer mais um corte de 25 pontos base em dezembro. Perfeito. Aqui no Brasil, a gente vai essa semana para a penúltima reunião do Copom de 2025. Depois, a última a gente vai ter lá em dezembro, 9 e 10, né? Dias 9 e 10. 15% ao ano de Selic aqui. A gente fez uma recalibragem muito recente aqui nas projeções, né? A gente até falou disso no nosso último Safra Insights. Passou o corte de dezembro para janeiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva, se mudou algo, como que a gente olha nesse curto prazo de política monetária aqui no Brasil, Matheus? O juro deve ser mantido em 15 até janeiro, como você antecipou, e aí lá começa o corte. O ponto para essa reunião é a comunicação do Banco Central, não a decisão em si. O 15 parece consensual. Como o Banco Central vai escrever a ata ou o próprio comunicado divulgado após a decisão? Quais são as palavras que ele vai usar? E aí tem algumas palavras-chave nesse momento. Sobre a atividade econômica, ele tem falado que ele enxerga certa moderação. Se ele tirar o certa moderação e colocar alguma outra forma, ele pode dar o sinal que ele está vendo uma moderação mais contundente, um pouco mais expressiva. Então, esse é um ponto importante. Uma palavra pode mudar tudo, né? Pode mudar tudo. A outra palavra, que é mais importante ainda, é o bastante prolongado, que ele tem usado para manter o juro nesse patamar por um período bastante prolongado. Se ele tirar o bastante, pode ser que ele corte daqui a 2 reuniões. Então, para um corte em janeiro, faz sentido ele tirar esse bastante e deixar só prolongado. O outro lado da moeda é, se ele mantiver o bastante, talvez a intenção dele seja cortar mais para frente. Então, acho que esses são os 2 pontos chaves para essa reunião, além das projeções do Banco Central, que a gente sempre fala, quanto ele está prevendo da inflação dele lá no horizonte relevante, que vai ser o segundo TRI de 27. Se isso estiver perto de 3%, que é a meta, é um sinal de que ele está vendo chance de cortar. Se ainda estiver muito longe da meta, e muito longe é algo como mais perto de 3,5% do que de 3%, talvez ele seja mais cauteloso e mantenha o juro por mais tempo. Perfeito. Lembrando, né, a cobertura completa no dia da decisão você tem no especialista.com.br e, claro, aqui nos nossos canais. Obrigado, viu, Matheus? Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.